Hoje nós vamos falar sobre vencendo os processos. Vencendo os processos. Nós muitas vezes nos preocupamos tanto com o resultado, tanto com a promessa, tanto com a conquista, que não apreciamos o processo. E vamos aprender muito a falar sobre o processo hoje. Ok? O processo ele nos ajuda a construir o resultado. O processo nos ajuda a construir a promessa. Nós vamos estar falando hoje sobre o processo e vamos ver na Bíblia vários casos onde nós estamos aprendendo com o que está escrito na Palavra de Deus sobre o processo de vencer os desafios. Olha, eu quero começar a falar com vocês sobre uma passagem que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que diz o seguinte: em seu coração o homem planeia o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ou seja, eu posso planejar no meu coração tudo. Como vai ser, que horas vai começar, que horas vai terminar, quando vai acontecer o evento, o que vai acontecer lá, mas é o Senhor que determina essa vitória. Mas me cabe o planejamento, me cabe eu sonhar com isso, me cabe eu buscar isso, ok? Mas sabendo que eu dependo de Deus para me conceder essa vitória. Então, o processo é a caminhada do seu ponto original, da onde você está, até a conquista da sua promessa, até o resultado final. Ok, pessoal do YouTube e do Facebook? Então, o processo é toda essa caminhada, é todo esse trânsito. E nós vamos estar falando sobre isso. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer à regra da competição. Olha aqui, mais uma vez falando de processo. Todo o processo possui uma regra. Todo processo possui um amadurecimento. Todo processo possui seus desafios, que nós vamos aprendendo, vamos conhecendo e vamos colocando em prática à medida que nós vamos passando no processo. Só está um pouquinho, isso, obrigado. Então, o processo é muito importante para nós conquistarmos qualquer coisa na nossa vida. Olha o que diz aqui Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar parte da sua bênção. Se vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomam parte, somente um ganha o prêmio. Olha que interessante. Todos os corredores tomam parte numa corrida. Todos os corredores estão envolvidos com a corrida, mas um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhe um prêmio. Ou seja, passe pelo processo de tal forma que você venha conquistar aquilo que você está buscando. Versículo 25. Todo atleta que está treinando aguenta os exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de ouro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Aprendemos com Paulo que dentro do treinamento nós temos que ter um exercício duro, um exercício forte. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que batalhar, eu tenho que esmurrar o meu próprio corpo para conseguir muitas coisas que eu almejo na minha vida. É trabalhar com força, com dedicação, estudar, servir no ministério com muita força. Eu preciso fazer isso porque isso faz parte do processo. Se José soubesse o processo que iria passar
para se tornar governador do Egito, talvez ele teria desistido. Se Moisés soubesse, o pastor Sandro, tem como abaixar para mim aqui? Está muito alto para mim. Se Moisés soubesse o processo que ia passar no deserto, com o faraó, com o povo, talvez ele teria desistido. Filipenses diz que Deus nos dá tanto querer quanto realizar. Primeiro, ele coloca o desejo no nosso coração. Paulo fala a carta de Filipenses. Depois, ele nos ajuda a realizar todo o processo. Se nós passarmos pelo processo sem aprender com ele, nós não vamos valorizar o resultado. É como se alguém tivesse ganho alguma coisa que não batalhou, não conquistou, não desejava e não esperava. Ah, que bom, ele não vai tomar o mesmo cuidado. Quando você trabalha, compra o seu carro, não importa de que ano seja, né? Você comprou o carro na primeira semana, você limpa a roda, você não para em qualquer lugar, você toda hora verifica se as portas estão fechadas. Por quê? Você sabe o valor que aquilo tem para você. Agora, eu conheço pessoas que ganharam um carro e não têm a mesma valorização, porque não teve um preço por aquilo que ele conquistou. Por isso que o processo é importante. Eu não estou falando que você tem que sofrer para conquistar o que você tem, mas o sofrimento faz parte do processo. Quando Elias chegou para falar com Eliseu, o Eliseu estava fazendo o quê? O Eliseu estava lavando a terra, cuidando de bois. Elias contou para ele o que queria que ele fizesse. Jogou a capa sobre ele. Eliseu teve que servir Elias. Depois que Elias foi transladado, é que Eliseu recebeu a dupla honra. Então, entre a promessa e entre onde você está, existe um intervalo chamado processo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado lá em Mateus 3 por João Batista. Depois ele foi para onde? Ele foi para o deserto, onde ele enfrentou 40 dias de jejum e oração. Ele enfrentou as tentações. Ele lutou aquele momento. E só após passar pelo deserto, está escrito lá no versículo 10 de Mateus 4, ele diz assim, Jesus respondeu, vai embora, Satanás. As Escrituras afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Os anjos só vieram cuidar de Cristo depois que ele passou pelo processo, que acabou quando Satanás foi embora. Então, no processo, você é tentado, no processo, você é desafiado, no processo, você é encorajado, no processo, você é confrontado, no processo, você é estimulado para desistir, no processo, você é estimulado para parar, no processo, você é estimulado para se cansar. Tudo te estimula ao contrário do que você quer conquistar. Só com perseverança, com muita esperança, com muita fé, que nós conseguimos alcançar a promessa. Quantas pessoas vocês não conhecem? Porque Deus me prometeu que um dia ia fazer isso e aquilo comigo. Eu tenho um ministério, você já colocou em prática? Não, estou esperando o tempo do Senhor. Então assim, por quê? Porque não é fácil encarar o processo. Eu conheço muitas pessoas que começaram empresa e quebraram. Porque desistiram, porque não é fácil o processo, não é fácil o processo de migração na Europa, não é fácil o processo de missões na África, ou na Europa, ou no Brasil, ou na América, onde quer que seja. Toda caminhada, todo percurso é um processo. Aonde eu aprendo, Marcelo? No processo. Aonde, Marcelo, que eu cresço? No processo. Aonde eu tenho o amadurecimento? No processo. Aonde eu sou curado? No processo. Aonde eu prospero? No processo. O processo é onde tudo acontece do reino aqui na terra. Quando eu chego na linha final, é a conclusão do processo. Se eu não percebo que processo que eu estou vivendo, eu fico rodando no deserto por 40 anos, como aquele povo ficou.
Por que eu fico rodando no deserto? Porque eu não entendo em que momento, em que processo, em que aprendizado eu preciso tirar daquele momento da minha vida. Eu tenho que parar, olhar para a minha vida e falar, o que eu estou enfrentando? O que está a acontecer comigo? O que eu estou a enfrentar? O que tem me aterrorizado? Eu preciso dar nome aos meus sentimentos, eu preciso dar nome aos meus desafios, eu preciso olhar para os meus desafios, eu preciso orar e olhar para aquilo que tem me enfrentado durante o processo. Quando Davi se deparou com Golias, ele perguntou, o que vai ganhar quem matar esse gigante? Ele não olhou para o gigante, ele olhou para a recompensa. A chave do processo é você olhar para a recompensa. Quando eu olho para a recompensa, eu estou olhando para o final. E a Bíblia diz que o melhor é o fim de todas as coisas. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8 diz, o fim de uma coisa vale mais do que o começo. É claro, quando eu cruzo a linha de chegada, eu comemoro o percurso que eu já percorri. Quando eu tomo posse da chave do meu veículo, da minha viatura, eu estou comemorando a luta, o desafio que eu tive de pagar aquela viatura. Quando eu pego o meu exame dizendo que eu sou curado de uma enfermidade, eu estou a comemorar aquilo que eu já venci. Está errado? Não, está certíssimo. Mas se eu não aprender com o processo, eu vou voltar de novo a ele. Por isso que muitas pessoas têm no seu ciclo de vida passagens para o que nós chamamos de deserto. Pô, de novo você faliu? De novo você perdeu a sua empresa? De novo você foi desempregado? De novo você se envolveu em outro relacionamento ruim? De novo outra amizade ruim? Por que esse de novo? Porque eu não aprendi no processo. E se eu não aprender, eu vou me deparar nele de novo. Porque quando eu aprendo no processo, eu sei para que lado eu tenho que ir, quando eu me deparar com ele de novo. Eu aprendo a vencer os meus gigantes. Davi não matou só um gigante. Davi matou vários. Davi não matou só um leão, não matou só um urso. Você não vai matar só um leão na sua vida. Você não vai passar só uma crise na sua vida. Você não vai passar só um desespero na sua vida. Você só não vai pensar uma vez, já acabou, perdi tudo, já era. Você vai se deparar com isso várias e várias vezes. A nossa vida é um ciclo. A gente vai repetir isso várias e várias vezes. O que vai fazer eu superar isso é o meu aprendizado no processo. Coloca aquela imagem, por favor, pastor. Então, o que eu aprendo no processo? Para você entender essa campanha Vencendo os Meus Desafios, hoje estamos a falar sobre Vencendo os Meus Processos. Eu imagino que a minha conquista está cá, no topo dessa montanha. Eu trouxe a imagem da montanha porque você tem a dificuldade da escalada. Às vezes você está aqui na parte baixa da montanha, olhando lá para o topo e pensando, está longe. Vai ser difícil, eu não sei o que eu vou esperar por aqui, mas eu preciso chegar lá. Só que aqui tem muitos mistérios, tem muitas coisas escondidas, muitos segredos que a pessoa que está aqui embaixo não consegue enxergar. Quem enxerga isso aqui é quem está lá em cima. Então, nós vamos subir essa montanha juntos agora, vamos passar aqui pelas nuvens, pelos segredos e mistérios, para nós alcançarmos a nossa promessa, a nossa bandeirinha, a nossa conquista, porque é isso que nós vamos conquistar agora. E quando eu começo a andar nesse processo, passa para mim o próximo, por favor, pastor. Eu vou conhecer o quê, pessoal? Porque no processo, eu tenho que aprender a lidar com o desconhecido. O processo tem coisas que eu nunca experimentei. Tem coisas boas, tem milagres novos, oportunidades, portas, atitudes, palavras, amizades, relacionamentos.
Quando eu determino para onde eu vou, que é alcançar aquela montanha, eu determino quem vai comigo. Quando eu digo, olha, eu vou lá para cima, não, isso eu não vou com você não. Não, ok, você é louco, eu não sou, eu vou ficar aqui. Então, quando você se posiciona para vencer no processo, você determina quem anda com você. Você vai enfrentar o desconhecido. Então, você tem que estar preparado que no processo, tudo que você sabe pode ser colocado abaixo, porque o processo vai exigir coisas novas. Fazer uma caminhada daqui a Fátima, daqui a Aveiro, daqui ao Porto, é totalmente diferente do que fazer o caminho de Santiago, do que subir essa montanha. Uma coisa é eu caminhar todos os dias no meu sítio lá, perto da minha casa, onde eu conheço todas as árvores, todos os frutos. Outra coisa é eu fazer uma caminhada numa região onde eu não sei o que me esconde aqui dentro. Então, o primeiro passo que eu aprendo no processo é o desconhecido. E quando eu aprendo o desconhecido, ele deixa de ser desconhecido e passa a ser conhecido. Eu venci isso assim. Isso é importante, porque quando você tiver que subir outra montanha, você vai falar, eu venci isso assim. Ok? Passa, por favor. E aí, no decorrer do processo, eu passo a ter o quê, pessoal? Um autoconhecimento de quem eu sou. Quem sou eu em Cristo? Quem sou eu no processo? Quem sou eu naquela determinada caminhada? Espera aí, o Marcelo, quando faz um caminho desse, é diferente do Marcelo da cidade. Quando eu entro no processo, o meu mau humor aflorece. Quando eu entro no processo, o meu caráter aflorece. Quando eu passo pelo processo, as minhas feridas não cicatrizadas se abrem. Então, muitas pessoas são reveladas quando elas estão passando pelo processo. Por isso, o processo é importantíssimo. E o autoconhecimento de você saber quem você é nessa montanha é muito importante. Se o alpinista entender que ele não é mais forte que a montanha, ele não é mais poderoso do que o processo, mas ele entender que com Deus ele consegue superar o processo, ele continua a caminhada. E ele, além de passar pelo desconhecido, pelo autoconhecimento, pode passar, ele vai para o terceiro nível. Porque no processo ele vai conhecer os seus novos desafios. Nesse caso aqui, ele vai aprender a controlar a respiração. Ele não tem banheiro para tomar banho. Ele não sabe lidar com os machucados que estão sobre a sua pele. Ele está cansado, o ar já está rarefeito. Ele começa a conhecer coisas que talvez ele não estava preparado. No processo migratório, quantas coisas novas nós aprendemos? No processo de legalização, quantas outras novas coisas nós aprendemos? No processo ministerial, quantas coisas novas nós aprendemos? Quando nós fazemos missões na África, é totalmente diferente de missões na Europa, totalmente diferente de missões no Brasil, totalmente diferente de missões na América. Eu preciso estar aberto a conhecer os desafios que aquele processo me encoraja. Quais são os desafios que aparecem diante de mim naquele processo? Eu estou quebrado, eu estou sem dinheiro, estou falido, eu preciso me recuperar. Esse é o desafio. Eu tenho que me desafiar o tempo integral. E quando eu me desafio o tempo inteiro, pode passar, pastor Sandro, eu entro aonde? Eu sou vencido. Por que eu sou vencido no processo? Porque tudo aquilo que eu acho que sabia, eu sou derrotado nele. Eu sou bom de natação, mas nada vale aqui. Eu sou bom de caminhada, eu caminho 10 quilômetros por dia. Nada vale na montanha. Então eu sou vencido, eu sou derrotado até pelo meu próprio conhecimento. Eu sou vencido, derrotado pelas minhas próprias habilidades. Porque manejar uma caminhada, manejar um equipamento, uma mochila, numa subida, é diferente de fazer isso numa terra plana. Eu
sou missionário há muito tempo. Eu tinha muita experiência com missões na África. Quando Deus me chamou para a Europa, eu tive que reaprender a fazer missões. Agora eu e Cris estamos entrando num campo de missionário novo, que eu não posso falar aqui ainda. E esse campo de missões novo está requerendo da gente aprender uma nova língua, aprender um novo costume, aprender um novo povo, aprender uma nova forma de falar, de se comunicar, para tentar falar de Jesus para esse povo. Parece que eu estou sendo alfabetizado no jardim de infância. A língua é muito difícil de se escrever, de se desenhar, na verdade. Não é nem escrita, é desenhada. Mas esse processo, ele é custoso, ele é cansativo, ele, deixa a gente exausto. Mas nós precisamos aprender a passar por esse processo. Nós precisamos entender que o processo, ele vai nos desafiar. Nós vamos ser vencidos, nós vamos errar muito, nós vamos perder muito, nós vamos ser muito derrotados no processo. Mas nós vamos continuar passando por ele. Por quê? Porque eu preciso chegar no cume desse monte. E para chegar no cume desse monte, eu tenho que passar por um percurso. Não tem como eu pegar aqui um aviãozinho, um helicóptero, que vai me pegar e levar lá para cima. Eu tenho que passar pelo processo. Pode passar aqui. E aí, durante esse processo, eu sou curado. Eu sou curado de quê? Daquilo que me é exposto. Eu sou curado daquilo que eu sou vencido. Eu sou curado da minha arrogância. Eu sou curado da minha vaidade. Sou curado do meu autossuprimento. Certa vez eu fiz um negócio, já fiz isso várias vezes, na Austrália, onde eu ia ganhar muito dinheiro. E quando eu voltei de lá, comemorando um contrato milionário, comecei a falar, vou comprar isso, vou comprar aquilo, e nunca mais eu vou passar por dificuldade de novo. E Jesus falou para mim o seguinte, meu coração, muito bem audível, toda vez que você for autossuficiente, você não dependerá de mim. E eu perdi o negócio de uma hora para outra, de uma forma inexplicável. Porque eu estava tentando o quê? Eu não aprendi com o processo que eu estava vivendo. Eu queria aquele dinheiro para ser minha rocha, a minha proteção, o meu porto seguro. Eu não tinha entendido que o meu porto seguro, a minha rocha, não era o dinheiro, era Cristo. E o que acontece conosco, que voltamos para o deserto várias e várias vezes, é porque nós não aprendemos com Ele, e aí nós nos deparamos com Ele novamente. Poxa, de novo aqui, tem algo errado comigo. Pô, já fali 4 empresas. Onde eu entro para trabalhar, eu sou demitido. Todo relacionamento que eu entro, as pessoas abusam de mim. Eu não consigo ter amizades, eu não consigo ter um casamento. De novo. Sim, até que você aprenda com o processo. Existem processos que eles são mais duradouros do que de outros. Processos, dependência química, por mais que ele seja salvo, ele é eternamente dependente químico. Ele tem que estar todo dia de graça em graça, clamando a Deus para ele não cruzar com aquela dependência química. Para algumas pessoas, a pornografia é algo que ela carrega por anos. Para outras, o orgulho. Para outras, a vaidade. Para outras, a autocomiseração. Para algumas pessoas, o abuso é algo que dura a vida toda. Enquanto eu não aprender com aquilo que eu estou a passar, eu não vou alcançar a promessa de Deus. Existem mais de 8.000 promessas da Bíblia. Mas por que nós não estamos usufruindo de 20, de 10, de 5, de 2 ou de 1? Porque não estamos evoluindo no processo. Nós não estamos crescendo, estamos parados em algum desses pontos. Passa, por favor, pastor. E aí nós chegamos lá e no processo nós encontramos o nosso chamado.
No processo, nós identificamos o nosso ministério. Por que eu falo isso? Porque muitos chamados estão relacionados com a sua dor. Muitos chamados estão relacionados com o que você sofreu. Se você olhar pessoas que foram abusadas quando crianças, quando elas vencem, elas querem defender esse público. Pessoas que se recuperaram das drogas, quando elas vencem, elas querem trabalhar com adictos. Para quê? Porque isso mantém ela na vitória. Está certo. É isso mesmo. Se você olhar para pessoas que têm ONGs, organizações sociais, você vai perceber que todas estão relacionadas diretamente com a causa. Ou na sua vida, ou dos seus parentes. Instituição de combate ao câncer. A pessoa estava cancerígena, ela venceu e ela quer ajudar outras pessoas. Menores, venceu, quer ajudar os menores. Foi abusado, venceu, quer ajudar. Por quê? Porque ela aprendeu e descobriu que ali é um chamado. Eu sofri, eu não gostei e eu vou ajudar todo mundo que está passando por esse processo a sair dele. Os maiores pregadores de prosperidade do mundo eram pessoas que tinham falido. O processo, ele revela coisas que nós nem imaginamos. E o mais legal é que Deus nos leva ao processo muitas vezes. Porque tem vezes que nós só ouvimos Deus falar quando nós estamos dentro do deserto, quando nós estamos dentro do processo. Muitas vezes eu vejo pessoas curadas do câncer e voltaram a ter câncer. Isso faz parte da doença, da patologia, da enfermidade. Mas pessoas falam, mas por que eu voltei? Vamos aprender mais um pouco. Você não já superou? Você vai vencer de novo. Você já faliu? Você já começou outro negócio? Você vai vencer de novo. Nós vamos vencer de novo. A gente só tem que aprender com os processos. Ei, você tomou uma decisão errada. Parabéns. Você aprendeu. Agora você vai dar um passo a mais. Eu vi uma reportagem que no Japão, o governo japonês, há 2 anos atrás, estava selecionando empresários brasileiros que queriam abrir negócios no Japão, mas eles tinham que ter falido 3 vezes no mínimo na vida. Surreal, né? Excelente. Aí o repórter perguntou, por quê? O cara tem que ter falido 3 vezes na vida. Porque se ele faliu 3 vezes na vida e ainda quer abrir um negócio, ele está aprendendo. Ele vai conquistar e vai chegar lá. Eu quero acreditar nessa pessoa. Eu quero acreditar nesse irmão, nessa irmã, que mesmo tomando tombo da vida, mesmo tropeçando nas pedras que são colocadas diante do seu caminho, ele se levanta e fala, eu vou continuar a marchar. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas as 7 vezes ele vai se levantar. Amém? Então cair não é o problema é o levantar. Às vezes a gente está contando o tamanho do tombo. Eu era empresário, tinha 5 carros, 10 casas, perdi tudo, hoje não tem nada. Tudo bem, querido? Mas você se levantou do nada? Não. A gente escuta mais pessoas quando vão dar testemunho, contando o que o diabo fez do que o que Deus fez por ela. Eu caí, tinha 5 casas, mas estou bem, estou morando de aluguel, aqui no apartamento social, estou bem. Querido, conta a tua trajetória para levantar. Cair faz parte. Cair faz parte. Eu já quebrei 4 vezes. E nunca desisti. Já quebrei por erro meu. Já errei por confiar nos outros. Já quebrei por confiar nos outros. E já quebrei por confiar nos outros. Olha como eu demorei a aprender a confiar nos outros. E a última, eu quase perdi a minha esposa e os meus filhos. Porque a pessoa que estava comigo queria ser o que eu era, queria ter o que eu tinha, queria viver o que eu vivia e queria ter a minha família, minha esposa e os meus filhos. Está amarrado, né, irmã? Mas a culpa disso tudo era minha. Eu dava tal liberdade, tal consentimento para as pessoas
erradas. Esse é o problema que eu tive que aprender, eu sofri. E olha, eu só consegui me recuperar dessa queda 7 anos depois. 5 morando de favor, mais 2 apanhando. 40 e poucos processos na justiça, processos trabalhistas. Nossa empresa era muito grande, perdemos muito dinheiro, muitos processos, muitos fornecedores. Conseguimos honrar tudo, pagar tudo, limpar o nome, ficar bonitinho na ficha. Mas aprendemos muito, choramos muito, fomos muito vencidos. Tivemos que conhecer o desconhecido. Tivemos que aprender a saber as nossas limitações. Tivemos que vencer os desafios que sabiam todo dia. Fomos vencidos várias vezes, curados de muitas coisas no processo. Descobrimos o nosso chamado nesse processo. Passa, pastor Sandro. E aí nós entramos o quê? No ungidos. Hoje eu tenho uma instituição de ajuda humanitária, porque eu passei por necessidade de ajuda humanitária. Hoje eu tenho uma instituição de ajuda humanitária no Brasil, aqui e na África. Hoje a nossa igreja tem um projeto de ação social, porque alguém se deparou com a situação de ação social. O processo nos levanta, nos unge, nos consagra. Nos consagra. Nós temos que entender e aprender com o processo. O processo vai te transformar um pai melhor, um amigo melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor. E quando eu sou ungido, quando eu chego no topo da montanha, passa, pastor, eu consigo alcançar o quê? A minha promessa. A promessa se cumpre depois de todo o processo que eu venço. Depois de toda a superação que eu tenho, a promessa se cumpre. Eu fui ungido, pastor, depois que eu paguei todas as minhas contas. Depois que eu consegui ter as minhas vitórias. Até lá é só processo. Só processo. Quando eu boto a mão na bandeirinha, no topo da minha montanha, não acabou não. Eu tenho outro nível para correr. Eu tenho outros desafios. Talvez seja descer a montanha, ou talvez seja subir a montanha mais um pouco. O processo vai vir várias e várias vezes na nossa vida. O que importa é eu aprender que vai ter um desconhecido, eu vou ter que ter o meu autoconhecimento, eu vou ter que me conhecer, validar os meus sentimentos, as minhas emoções, eu vou ter que enfrentar o desafio, eu vou ser derrotado, vencido, muitas vezes. Muitas vezes eu sou vencido pelo meu próprio conhecimento, eu sou vencido por aquilo que eu domino. Bate de carro quem corre, morre afogado quem nada, cai de bicicleta quem pedala. Muitas vezes nós somos vencidos pela nossa própria arrogância, pelo nosso próprio processo. Então não tenham medo de passar pelo processo, mas abra um olho para entender o processo. Você só sai do processo quando você reconhece ele. Canaã está do outro lado da montanha. Eu estou rodando aqui, mas ele está do outro lado. Se eu parar e perceber que eu estou rodando em círculos no meu processo, eu vou entender que eu tenho que parar, porque a minha saída está para o outro lado. E aí eu vou na passagem que diz aqui em Apocalipse 7, do versículo 9 ao 17. Olha que interessante. Eu vou tentar linkar isso com missões e linkar isso com o que a gente está a falar agora. Diz assim Apocalipse 7, do versículo 9 ao 17. E depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, vestindo roupas brancas e tinham folhas de palmeiras nas mãos, e gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro que vem a salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, todos os líderes e os 4 seres viventes, eles se jogaram diante do trono de Deus, do trono de Deus,
encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertence para todos sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra e o poder. Amém. E um dos líderes perguntou: quem são esses que estão vestindo branco? De onde foi que vieram? Eu não sei, respondeu João. O Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que atravessaram, sãos e salvos da grande perseguição. São as pessoas que lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Eles ficaram com as roupas brancas. Presta bem atenção. Essa é a revelação do Apocalipse de João para nós. João está falando para uma pessoa que ele chegou num grande lugar que tinha uma multidão de todas as aldeias, de todos os conselhos, de todas as nações, de todas as tribos. Ele não disse que todo mundo estava lá, mas tinha uma multidão de pessoas de todos os lugares. Aí ele disse que aqui na frente tinha um trono onde Jesus sentava à direita de Deus. Aí tinha aqui do lado os seres viventes, os 4 seres viventes, 2 de um lado, 2 do outro. O líder das tribos de Israel do outro lado, os anciões. E aqui na frente estavam toda aquela multidão, dando glória a Deus às alturas, glorificando o nome do Senhor, o pessoal gritando, adorando o nome de Deus. E João vendo aquela cena. De repente, esses líderes e anciões botaram a cabeça no chão e começaram a adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. E João está vendo essa cena. Apocalipse não existiu. Apocalipse não é parábola. Apocalipse é a revelação do que nós vamos viver. Sabe por que é difícil nos mantermos na fé? Porque nós não olhamos para isso como um lugar que nós queremos ir. O que João está falando é o seguinte: ei, Marcelo, preste atenção. Marcelo, João, Paulo, preste atenção. Quando você chegar no céu, você vai ver isso. Esse retrato. Isso aqui é promessa. Isso aqui é bandeira que está lá em cima. É esse cenário que nós vamos ver quando nós chegarmos lá. Mas como nós não andamos olhando para isso, nós nos perdemos no caminho. Nos desviamos da fé. Não trabalhamos para chegar lá. Não estamos de olho na bandeira. Estamos de olho, às vezes, nas contas para serem pagas. Nas nossas imoralidades sexuais. Nos nossos negócios. Nas nossas carreiras. Nós não estamos olhando para o caminho certo, pessoal. E a nossa igreja precisa olhar para o caminho de Jesus. Nós precisamos olhar para o cenário que João descreveu. Porque quando eu chegar no céu, eu não vou estar sentado no trono, eu não vou estar aqui no lugar dos seres viventes, eu não vou estar aqui no lugar dos anciões, mas eu vou estar aqui no meio dessa multidão. E eu quero que Jesus me olhe do trono e fale assim: ei, você que está aí no fundo, Marcelo, vem para cá, meu filho. Vem para cá. Eu quero que ele me chame pelo meu nome. Porque a palavra de Deus diz em Salmos que Deus chama as estrelas pelo nome e elas dizem amém. Eu quero que Jesus me saiba quem eu sou. E ele sabe, conhece todos nós. Mas eu quero chegar lá e ele esteja ansioso pela minha chegada. Ele diz em João 14 que ele está preparando um quarto para mim, porque na casa do Pai tem muitos quartos. Ele está preparando um quarto para mim morar, habitar, pernoitar, morar. Mas eu estou olhando para esse cenário. Quando eu acordo mais perto disso aqui, ou não? Quando eu acordo, bota a montanha, por favor, pastor, no primeiro slide. Quando eu acordo, eu estou olhando lá para o cume daquela montanha, lá no topo, lá naquela bandeira, e falando: Jesus está sentado aqui com os seus anjos, Paraná, com a multidão. Eu estou olhando para lá, ou eu estou olhando para o caminho errado, para a direção errada? Porque às vezes parece que a gente está vivendo um processo ao contrário.
Eu quero orar com você agora. Primeiro você vai fazer um segundo exercício. O meu irmão vai tocar esse teclado mais alto um pouquinho. Você vai ter 2 minutinhos para escrever aqui, ó, vencendo os processos. Você vai escrever o processo que você está passando, que você vai vencer, e nós vamos ungir o teu processo. Semana que vem, você vai trazer novamente esse papel e vai escrever as outras situações, e nós vamos ungir as outras situações. Para que isso? Por que é necessário escrever? Porque a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer aonde você está. Você que está no YouTube e no Facebook, pega um papel e escreve assim, vencendo os processos, ok? E aí nesse papel, você vai escrever exatamente qual o processo que você está a passar. A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer. É reconhecer o que eu preciso vencer. É reconhecer aonde está minha bandeira, minha irmã. Porque se eu não souber onde está minha bandeira, qualquer caminho que botar diante de mim, eu vou pegar. Se eu não disser a rota que você tem que trilhar, e você não olhar para ela todos os dias, você vai tomar a rota da tua conveniência. Você vai tomar a rota da tua facilidade. A culpa não é da igreja, a culpa não são dos seus pais, a culpa não é de maldição hereditária, a culpa não são dos demônios, a culpa é sua, que está olhando para a direção errada. Tudo isso atrapalha. Mas se você estiver olhando na direção certa, estiver olhando na bandeira, não importa quantas vezes você vai escorregar nesse processo, nem o tamanho da dor que você vai ter nas suas quedas, nem o tamanho das suas feridas, você vai continuar marchando, você vai continuar subindo, vai subindo, e quando você menos esperar, você vai chegar lá no meio dessa multidão. O processo enriquece a nossa sabedoria. O processo cura as nossas feridas. Da mesma forma que o dinheiro revela quem uma pessoa é, o processo revela quem uma pessoa é. A melhor forma de eu me conhecer é passar por um processo. Uma espada ela só está pronta depois que ela passa pelo processo do ferreiro. Do fogo, da água e da batida. Do fogo, da água e da batida. Na verdade é fogo, batida e água. Fogo, batida e água. De tanto fazer isso no processo, a espada se torna uma espada. Um guerreiro é conhecido pela sua espada. Ele não é conhecido pela sua armadura. Ele não é reconhecido pelo seu escudo. Ele não é reconhecido pelo seu cabelo. Ele não é reconhecido pelas suas palavras. Mas ele é reconhecido pela espada. Primeira coisa que aconteceu com Paulo quando ele se converteu indo para Damasco, para prender os mensageiros de Deus, como eram chamados naquela época os profetas, ele caiu do cavalo e botou a mão na espada. Ele não sabia manejar a espada. Ele não sabia para onde golpear, porque ele caiu do cavalo, pegou na espada e a sua visão estava como escamas. Ele via vultos, mas ele não sabia para quem dar golpear. Nós fazemos isso todas as vezes que nós estamos no processo. O processo nos derruba do cavalo. Nós pegamos a espada e às vezes ferimos pessoas erradas. Às vezes cortamos processos errados. Às vezes cortamos as oportunidades. Às vezes machucamos a nós mesmos. O que eu quero passar para você hoje é que você entenda que ninguém está livre de um processo. Ninguém está livre de um aprendizado, de um conhecimento. Mas se eu não tiver Cristo comigo, eu não vou vencer o processo. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou conquistar os meus bens, eu vou botar os pés onde eu quero, mas eu não consigo me manter lá. Eu não consigo me manter na caminhada. Nós vamos conseguir. Eu quero que você acorde amanhã
imaginando Apocalipse 7, do 9 a 17. Porque lá vai ser o primeiro lugar que você vai pisar no céu. O primeiro lugar que você vai pisar nessa reunião dos santos. Você não vai chegar no céu, não vão lavar os seus pés, não vão te dar uma casa, você não vai escolher o seu quarto. Primeiro lugar que você vai botar as plantas dos seus pés é nessa reunião dos santos. Nesse lugar. Você tem que olhar para esse lugar, orar por esse lugar, jejuar por esse lugar, pensar como seria esse lugar. Você tem que desejar esse lugar. Você tem que pensar qual vai ser o cântico que você vai gritar nesse lugar. Como vai ser multidões de várias línguas, povos e tribos, cantando mesma música. E a música já foi falada. A música já foi falada. Aleluia. Chorianda labassuri canta, xere canta labas. Amém ao nosso Deus. Pertence para todos sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Ao nosso Deus pertence para todos sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder, a força. Amém. Você já decorou isso? Porque esse vai ser o primeiro cântico que você vai falar quando você botar o pé lá. Vai ser a primeira coisa que você vai falar. A primeira coisa que você vai ouvir não é seja bem-vindo ao reino dos céus. Pela direita você tem a casa de banho, à esquerda. A primeira coisa que você vai ouvir, quando você chegar, vai ter uma multidão com você, cantando e adorando o nosso Deus. Todos os dias. Acorde pensando como vai ser esse momento. Todos os dias, guarde na sua mente como será essa cena. Porque se todos os dias você olhar para ela, as chances de você chegar lá é maior. Não olhe para essa cruz, pessoal. Porque aquele que vai nos levar até esse céu, ele não está mais aqui. Aqui é só uma lembrança, um símbolo. Aquele que estava ali, não está mais preso ali. Aquela cruz não salva, aquela cruz não cura, aquela cruz não purifica, não vai te lavar de branco, não vai te lavar dos pecados, deixar branco como alvo como a neve. O que faz isso é o sangue, é o ato que foi feito naquela cruz pela sua vida. Amém? Vou pedir para vocês ficarem de pé. Chama o pastor Marcelo para nós orarmos. Pegue o seu papel na sua mão, se você anotou vencendo os seus processos. Pastor, eu não anotei, não quis anotar. Amém. Responsabilidade é sua. A vida é sua. O resultado é seu. Não, Cris, continua aqui. Você que está no YouTube, não deixe de anotar. Quando eu estava falido, quando eu estava quebrado, eu me lembro uma vez que eu fui para a igreja com uma Bíblia de papel, chovendo muito, horrores, muita chuva, e eu desci do ônibus, o autocarro, tomei aquela chuva toda, molhou minha Bíblia toda. Quando eu cheguei numa igreja, minha igreja tinha 4.000 membros. Quando eu cheguei na igreja, não deveria ter 30 pessoas dentro da igreja. E eu abri aquela porta já bufando, que eu tive que correr do ponto da paragem até a porta da igreja. Quando eu entro para a igreja, o pastor fala assim: Deus disse que agora a gente pode começar o culto. Ele estava esperando. Ele está esperando por você lá em cima. Deus, Ele sonha por você. Ele deseja você. Ele ama você. Ele não gosta quando você sofre. Ele não gosta quando você chora.
Ele chora com você. Ele também se alegra com você. Ele fica inquieto quando você está inquieto. Jesus te ama de tal maneira, Deus te ama tanto, que Ele deu o seu melhor, que é o seu único filho, para você. Para que você pudesse estar nessa festa, lá no cume daquele monte, adorando, dizendo que toda a honra, toda a glória, toda a gratidão, todo o poder, toda a sabedoria, toda a força é do nosso Senhor Jesus Cristo.